que acontece quando, voltando só um pouquinho na história da ressurreição e tal, o que acontece quando, por exemplo, a pessoa cristã, Rodrigo aqui, morreu, pá, Sim. aonde eu fico até essa ressurreição? Porque dizem que fica aguardando, dizem que vai para o paraíso, outros já falam que a gente vai estar gozando já Sim. E aí, pastor? Lógico, ninguém nunca voltou para contar pra gente, Sim. mas assim, pela Bíblia, o que dá para entender aí? Bom, aí nós vamos entrar dentro de um tema também escatológico, que é chamado estado intermediário da alma, né? O que é o estado intermediário da alma? É do momento que o cara morre até o dia da ressurreição. O que acontece nesse meio aqui, né? Jesus fala sobre isso numa parábola. Nós temos uma parábola de Jesus, que alguns dizem que não é nem uma parábola, há uma vertente teológica que a parábola do rico e do Lázaro, na realidade, não é nem uma parábola, porque ele cita um nome ali, né? É uma corrente ideológica. Uns acreditam que seja uma parábola, outros acreditam que Jesus está narrando um episódio mesmo de verdade, né? E ali ele cita o estado intermediário, né? Um lugar ele chama de tormento, que é o Hades, né? Ele usa a palavra, os evangelhos usam a palavra grega, porque o Hades é o mundo dos mortos na visão grega. Então, como a Bíblia é escrita em grego, no Novo Testamento, eles acabaram usando o Hades também como essa terminologia, né, para se referir ao lugar de tormento. Na visão de Jesus, o rico, quando morre, ele é sepultado e vai para o Hades. E o Lázaro, quando morre, vai para um lugar chamado Seio de Abraão, que pode ser também paraíso, tá? São dois lugares diferentes. Embora parece que o rico consegue enxergar o Lázaro à distância, né? Ele até pede para que Abraão molhe o dedo, né? Porque estava com muita sede. O interessante é que, se você observar no processo da parábola, da história, o rico sempre olha o Lázaro assim, ó, porque ele está na porta da casa dele. E todo dia ele pode fazer algo por Lázaro e ele olha sempre assim, ó, de cima para baixo. Mas quando no mundo do além inverteu a situação, agora o rico olha o Lázaro assim, ó. Inverteu, cara. Isso aqui é pra se pensar, mano. Ou seja, ele passou a vida inteira olhando o Lázaro assim, ó, de cima para baixo. Agora ele tem que olhar a eternidade toda. Lázaro assim, lá em cima. Reflexão. Mas vamos voltar aqui. Posicionamento invertido. Você percebe que ali Jesus está tratando de vida pós-morte. Não tem como essa sendo considerada parábola ou sendo considerada literal, não tem como eu negar que Jesus está falando de vida pós-morte. Não posso. O que eu faço com esse texto? Eu rasgo ele? Jogo fora? Tá ali, pô, tá no texto canônico. Entendeu? Então há um estado chamado intermediário da alma, tá? Então, Hebreus diz: ao homem foi dado morrer uma só vez, partindo daí segue-se o juízo. Ou seja, segundo a parábola de Jesus, ou ele vai para o paraíso, ou ele vai para o Hades. Que no Novo Testamento tem duas palavras para inferno, tá? O inferno também tem duas palavras. A primeira é o Hades, que é o lugar de tormento, né? E a segunda palavra é o Geena, né? O Geena, né? O Geena traz a ideia de lago, é o lago de fogo, né? Jesus ele usa um exemplo. Em Jerusalém havia um lixão ao sul de Jerusalém, que é o chamado Vale do Rinom, né? O Vale do Rinom, ele era um lugar que, segundo a história bíblica, o rei Manassés havia usado aquele vale para fazer um altar para uma divindade cananeia chamada Moloque. E Moloque aceitava sacrifício de crianças. Era que as crianças eram jogadas no fogo em sacrifício a Moloque. E Manassés, um rei de Judá, fez isso. Aderiu esse culto em Jerusalém uma vez. Depois ele se arrepende, claro, e ele abole esse culto lá. Ele vai abolir esse culto do Vale do Rinom, em hebraico, e em grego Geena.
esse vale vai ficar com uma estigmativa, algo muito ruim. Então os judeus não vão usar mais esse vale para plantar, para nada, por causa da história macabra que ficou ali. Então eles usam como lixão. Então o lixão de Israel fica exatamente ali no vale do Geena. E ali tem os corpos dos criminosos eram jogados ali, né? Quem morria na cruz, você sabe que o criminoso, quem morre na cruz, não tem direito de sepultura. Jesus só foi sepultado porque Arimateia, que era um senador, né? Ele tinha influência política, ele intercedeu por Jesus e sepultou Jesus. Os outros ladrões foram jogados no Geena, com certeza. As carcaças de animais eram jogadas no Geena, no lixão. Então ali vinha verme, fogo, enxofre. Então quando Jesus fala do inferno final, ele usa o Geena como exemplo, ele é didático. Então quando ele está falando do inferno para os judeus, ele está usando o Vale do Geena como exemplo. Por isso que Geena é traduzido como inferno também no Novo Testamento. Então, como tem duas palavras, a primeira é Hades e a segunda Geena, dar-nos a entender, não estou afirmando, porque são coisas tá além da gente, né? Dar-nos a entender que o Hades é uma antessala do Geena. O Hades é um lugar de tormento, mas as almas precisam ser julgadas. Apocalipse 20, há o juízo final, o trono branco. E foram ressuscitados, grandes e pequenos, e ficaram diante do trono branco. E eles foram julgados ali. Ok? Então dá-nos a entender que as almas que partiram sem Cristo, elas já estão nesse lugar de tormento, que o Novo Testamento chama de Hades. Mas que o Geena é o lugar final, onde será jogada a besta, o falso profeta e o anticristo. Ainda não foi inaugurado. Dá-nos a entender isso. Só depois do arrebatamento. Só depois, lá do juízo final, Apocalipse 20. Juízo final, quando ele for julgar os grandes, os pequenos, todos que não forem encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, disse Jesus lá em João, no Apocalipse. Assim, simplificando, então, quando morre, fica aguardando Quando alguém morre, segundo o estado intermediário na crença, que existem pessoas que acreditam no sono da alma. Eu não sou muito adepto a dessa corrente, Purgatório. não. O purgatório já é uma doutrina católica. Lá vem ela. O purgatório já é uma doutrina católica. Né? O purgatório é um estado intermediário dentro do estado intermediário. Aí você fica, né? É como se fosse um lugar entre o céu e o inferno, né? Mais ou menos ali. Mais ou menos ali. É onde o cara recebe o direito de purificar a alma dele. Isso pode levar 100 anos, 1000 anos, né? Dependendo do pecado dele, né? Sim. Isso anula o sacrifício de Cristo. Isso anula totalmente, né? Segundo o sono da alma, o cara está dormindo. Ele só vai despertar no dia da ressurreição. Aí ele vai ser julgado. Ou ele vai ficar com Deus, ou ele vai de fato para outro lugar, né? Mas eu não sou muito adepto dessa corrente, não. Eu não vejo respaldo na Bíblia para isso. Eu vejo sempre as almas despertas. A parábola de Jesus, do rico e Lázaro, para mim, acho que é o texto mais claro. Ali Lázaro vai pro seio de Abraão, né? Vai pro seio de Abraão, que pode ser um lugar chamado paraíso também. Né? E você vê que o rico, ele já está morto, porque o texto diz que ele foi sepultado. Mas ele está em plena consciência. Caramba. Está em plena consciência. E esse julgamento final, só pra gente terminar, vai rolar o telão mesmo, de LED, grandão, passando rapaz, tudo? Isso é uma imaginação, né? Tobogã. Não, vai ter, eu já vi uma galera falando que vai rolar um telão com tudo que você fez durante a sua vida, aí vai ter uma balança, vai colocar um lado... Como é que o nome é? Imaginações escatológicas. Mas na Bíblia é o quê, pastor, que bota ali pra gente ter uma base desse julgamento final aí? Ali, o Apocalipse 20 diz que nesse último estágio, que é o dia do juízo final, e esses julgamentos são só para os ímpios. Né? São só para os ímpios. E eles são colocados diante do trono branco, e o texto diz, abriram-se os livros. Lembre-se que Apocalipse, ele é simbólico. Entendeu? Eu não vou negar que possa ter um livro lá mesmo, mas na linguagem simbólica, um livro contém registros.
Beleza? Então, há algo registrado meu e seu na eternidade. Pode ser a própria mente de Deus. O próprio livro de Deus é a mente dele, pô. Entendeu? Mas na visão aparecem livros, porque o leitor precisa entender, pô. Abriram-se os livros. E todos quanto não foram achados, inscritos no livro da vida, esses foram jogados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, esses são os condenados. E foram julgadas também as suas obras. Beleza, gente? Foram julgadas também as suas obras. Ou seja, são duas coisas que serão julgadas. Se o nome dele está escrito no livro, e as obras que eles praticaram no corpo, enquanto estavam vivos. Entendeu? Aí a ideia do telão é uma ideia imaginativa, de que como suas obras serão julgadas, ou seja, cada um terá, o texto nos faz permitir pensar isso, cada um terá uma punição de acordo com o que fez no corpo. E por isso o telão, né, vai ser amostrado as obras, mas Ainda bem que não vai ter. imaginação. Tem gente aí que o telão vai dar uma série, né? É mesmo. Ô, pastor. É muita heresia, né, pastor? Muita. Não, eu vou falar uma aqui, ó. Não sei também Não, se é. vai pecar, Abigail? Não, você já ouviu falar do inferno de Dante? Já, mais ou menos, já vi. Aquilo ali tem algum fundamento bíblico dizendo que... Porque nele fala que são vários infernos, né? Isso é uma ideia grega. Entendi. Tipo, por mais... Falam que o último nível, o inferno é gelo. E é só pra, Sim. tipo, pecados bem... O Hades Pecado leves, né? Não, pecado bem pesado. Ah, tá. Puxa. Na mitologia grega, nós temos um deus chamado Hades, ele é irmão de Zeus, né? Eu não tenho não, pastor. Nós temos... Tô brincando. Nós estamos má colocação. Na mitologia grega, Hades ele é uma divindade grega, irmão de Zeus, e foi dado para ele tomar conta do submundo, né? O mundo dos mortos. Ele não queria, não. Gente, tá na Bíblia isso não, tá, gente? Isso é não, isso eu conheço. Eu joguei Isso é o Deus da mitologia. Guerra, God of War. Isso é mitologia grega. Conheço. Isso é mitologia grega. Conheço. Conhece, né? A Bíblia que é bom, né? Não, mas eu conheço. Tô brincando, velho. Você lê a Bíblia, eu sei disso. E eu sei, e ele foi colocado no submundo lá para tomar conta das almas lá, que chegam lá. Ele não quis muito, né? Mas foi colocado meio forçosamente. E o Hades, ele é dividido em camadas, na visão grega. Tem níveis, né? E quanto pior for o crime ou a vida que o cara teve, né? Pior for o pecado. O pecado do cara, ele vai descendo mais os níveis, até chegar num lugar chamado Tártaro. O Tártaro também na Bíblia também tem essa palavra, Tártaro, uma única vez. Pedro fala que existem espíritos presos em prisões em Tártaro, ou seja, parece que é um lugar mais profundo. Quando Pedro usa essa ideia, e é uma ideia grega, dá uma ideia de que tem mesmo um dos lugares mais profundos, entendeu? Então o Hades começa aqui, aí tem a segunda parte, aí o cara vai descendo, mano, vai descendo todos os níveis. O Tártaro é o lugar mais baixo, onde os piores dos piores dos piores estão lá. Seria o subsolo do inferno. E tem uma vertente grega que se o cara consegue atravessar todo esse caminho, aí ele chega no Campos Elíseos. Campos Elíseos? Os Campos Elíseos é o céu do grego. Mas o céu dos gregos não está nem no céu. Você tem que atravessar o Hades inteiro, passar o Tártaro, e lá debaixo, bem no Tártaro mesmo, tem um lugar das bem-aventuranças. Ué, o céu então tá debaixo do inferno? Segundo alguma vertente mitológica grega, Porque a própria mitologia grega, às vezes, ela tem pontos diferentes, né? Na mesma mitologia, alguns pontos diferentes. Numa dessas, o Campos Elíseos é lá no fundo. Meu Deus, Campos Elíseos é um bairro aqui em Campo Grande, né? Campos Não é do Elíseos. Campos Elíseos. Mas, gente, não tá na Bíblia isso não, tá, gente? Isso é mitologia. Meu Deus do céu, caramba, é muita coisa. Ó, pastor,